Antes de qualquer coisa, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e dizer para vocês que hoje Brasília está fervendo, um verdadeiro tsunami. Nós temos várias pancadas para cima de Lula e de Moraes, principalmente do STF de Moraes, viu? E já vamos começar com uma verdadeira bomba que vai cair bem no colo de Lula. Vocês lembram do IOF? Pois bem, Lula teve que correr e pedir socorro para o STF, né? Só que com isso, ele e o STF compraram uma briga muito feia, com figuras e nomes importantíssimos de peso em Brasília. E já tem até aliado de Lula pulando do barco. Tem jornal detonando e muito mais. E segundo informações que eu apurei, gente, o alerta é total dentro do PT. Uma verdadeira tragédia para o Lula. E, gente, quando eu vi, eu não acreditei, viu? Um senador aliado de Bolsonaro, não tô falando de qualquer senador, não, de nome fortíssimo da direita, acaba de fazer um pedido para Lula de utilidade que está dando o que falar nas redes. E também os detalhes e destaque dessa notícia você vai ver aqui no nosso editorial. Mas não para por aí, né? Pois Brasília não para. E como eu disse para vocês, hoje está pegando fogo, um verdadeiro tsunami. Nós temos uma notícia diretamente dos Estados Unidos. Trump acaba de se manifestar sobre as sanções e o que ele revelou deixou muita gente surpresa. Realmente é estarrecedor. E eu vou trazer também todos os detalhes dessa notícia para vocês que está incendiando o mundo. Ainda temos notícias gravíssimas diretamente da metrópolis, daquelas que mostram tanto que o governo Lula está totalmente acabado, sem forças total. Só para vocês terem uma ideia, gente, até mesmo aqueles que eram aliados de Lula, igual eu estou falando para vocês, estão pulando do barco e falando que se sentem traídos. O alerta que acende é impeachment e vocês vão entender o porquê através desse vídeo. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Só não vou ficar dando muito spoiler para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com o vídeo que eu preparei para vocês. Gente, só assistam. Compete ao Itamaraty rebater afirmações sobre o chefe de Estado, Hélio? Sentiu, Leandro. O Lula sentiu. A reportagem da Economist desagradou muito Lula. E logo a The Economist, que no meio liberal conservador ficou conhecida recentemente como The Communist, porque nos tempos aí mais recentes passou a defender uma agenda progressista. O comportamento do Lula em política externa, ele tem sim chamado a atenção da revista, tem chamado a atenção do mundo, inclusive. É o Lula alinhado ao eixo do mal, China, Rússia, Irã, Venezuela e tal. E cada vez mais afastado das democracias, das repúblicas democráticas ocidentais, Leandro. A The Communist pode ter se surpreendido, mas aqui no Brasil a gente sempre soube que o Lula é isso mesmo, né? O criador do Foro de São Paulo, amigo íntimo do regime iraniano, de outros ditadores, é o sujeito que leva o MST para o governo, que deu refúgio ao assassino Cesare Battisti, que dá refúgio a políticas corruptas como a amiga dele, a Nadine Heredia, primeira-dama do Peru, etc. O sonho, né, que é um sonho aí que estava na cabeça de alguns de um Lula menos radical, é balela. Só convenceu os fazueles da Faria Lima, que tinham nojinho do Bolsonaro. Porque, como muitos políticos, Leandro, o Lula sabe manipular, agradar a plateia, mas agora é só quando ele lê um discurso escrito, porque já o Lula sincerão, que a gente conhece bem, é aquele que semeia o ódio, né, semeia a polarização social, como definiu o presidente Hugo Mota, ou semeia a radicalização, como diz o ex-presidente Temer. O Lula sincerão, ele é megalômano, ele não se interessa pelos problemas do Brasil. O Lula sincerão, ele sonha com o Nobel da Paz, mas não tem mais a menor ideia ou o menor interesse do que se passa na cabeça do brasileiro. Ele só pensa em si. E agora, botando o Itamaraty para dar resposta oficial à reportagem da Economist, ele passou um recibo forte de quanto ficou incomodado com as verdades publicadas. Se ele pudesse, eu suspeito que ele até censuraria internacionalmente essa edição.
E essa resposta do Itamaraty, ela tem falsa informação, fake news, se você preferir, de que o Lula seria um defensor inconteste da democracia, da sustentabilidade, da paz, do multilateralismo. Porque se ele defende mesmo a democracia, por que abençoou as eleições roubadas pelo Maduro na Venezuela? Se ele defende a sustentabilidade, por que não cuida melhor da Amazônia? Se defende a paz, por que apoia esse projeto atômico dissimulado do Irã? E o multilateralismo que ele defende é um multilateralismo maneta, que exclui os países ricos. E no Brasil ele defende unilateralismo mesmo, né? Quem não pensa como ele taxa de fascista. Leandro, esse governo está em frangalhos, da porta para dentro, da porta para fora, está com o filme queimado no Brasil e no exterior. O Lula devia mesmo pensar em renúncia pelo bem do Brasil. Deixa o Alckmin preparar uma transição. E olha o que disse agora a passadora de pano Daniela Lima sobre o governo Lula e o Congresso e essa guerra que está longe de acabar. Lideranças do Congresso ameaçam romper totalmente com o governo federal se interesses de Hugo Mota e Alcolumbre foram enfrentados. E aí, o maior pesadelo da esquerda vai chegar. Se o governo quiser o rompimento, nós vamos para o rompimento. Se o governo quiser escalar, ir para cima do Hugo, ir para cima do Davi, nós vamos escalar. O governo pode até entrar no Supremo e ganhar, mas vai haver consequências. A caixa de instrumentos, a caixa de ferramentas do Congresso Nacional é 50 vezes maior do que a do Palácio do Planalto. Imagina se nós colocamos o Nicolas como relator desta CPI. De que CPI ele está falando? A CPI do INSS. Vocês já imaginaram? Esse sim é o maior pesadelo da esquerda. Nicolas Ferreira, relator da CPI do INSS, muito peixe grande, já está em pânico. O recado está dado. E agora olhem isso. É chocante como o Lula está visivelmente desequilibrado na sua forma aí de fazer política. Está isolado, está fraco, ele acha que ele pode peitar o Congresso assim, invocando o seu aliado da vez, que é o Supremo Tribunal Federal. O governo, na verdade, está insistindo perigosamente num erro, ou na verdade, dois erros. Um é o próprio decreto do IOF, o outro é peitar o Congresso. O Congresso está constitucionalmente protegido quando derruba o decreto do governo, porque o decreto exorbitou os poderes do Executivo. Por que exorbitou? Dois motivos. Primeiro, o IOF é um imposto apenas regulatório, mas o governo tentou malandramente transformar o IOF num imposto arrecadatório. Arrecadatório só pode ser feito por iniciativa do Congresso. E segundo, Leandro, o governo pode até aumentar a alíquota do IOF por decreto, mas não pode mudar os fatos geradores do IOF. E nesse caso, taxar de meter um fato novo gerador ali, que é o tal do risco sacado. Então, não tem nada de inconstitucional a ação do Congresso que derrubou o decreto. Inconstitucional, na verdade, foi o decreto. O PSOL já tinha acionado o Supremo Tribunal Federal. É o jeito disfuncional do PSOL fazer política, perde no debate, perde no voto e vai lá chorar para o juiz. Agora a AGU entrou nessa também, essa ginástica do Jorge Messias para argumentar que não é uma ação contra o Congresso, mas a favor do Executivo, foi constrangedora, não enganou ninguém. O Congresso já entendeu que a população não aceita mais aumento de impostos, não vai apoiar esse tipo de coisa. E aí vem a questão mais importante. Nenhum presidente, Leandro, conseguiu governar sem apoio do Congresso. O Collor caiu, o Lula teve que inventar o mensalão petrolão e só conseguiu ficar no poder por conta dessa compra de votos. O FHC fez o diabo para aprovar a reeleição dele. A Dilma brigou com todo mundo, com o Centrão, e acabou constitucionalmente empichada. O Bolsonaro começou peitando o Congresso, mas aí percebeu o erro, aí nomeou o Ciro Nogueira, trouxe o Centrão para dentro do governo e aí melhorou a governabilidade. Ou seja, não dá para lidar sem o Congresso Nacional. E é chocante como o Lula está visivelmente desequilibrado na sua forma aí de fazer política, né? Ele está isolado, ele está fraco, ele acha que ele pode peitar o Congresso assim, invocando sempre o seu aliado da vez, que é o Supremo Tribunal Federal. No final, vai perder todas. O fim desse governo vai ser mais constrangedor que aquele segundo tempo do 7-1, Leandro. E olha o que disse agora a passadora de pano Daniela Lima sobre o governo Lula e o Congresso e essa guerra que está longe de acabar. E agora olhem o que disse o ex-desembargador Sebastião Coelho se eles tentarem prender Bolsonaro. Vejam isso. Se prender, vai ferver. Eu quero que você guarde essa expressão no seu coração. Se prender, vai ferver. Por que eu estou falando isso? Ontem eu fiquei chocado ao ver
o presidente Bolsonaro dizer lá na Avenida Paulista que o objetivo não é só prender, é eliminar. E o que é eliminar uma pessoa? É matar. A morte de Bolsonaro significaria a morte da liberdade em nosso país, porque Bolsonaro é o nosso principal representante da liberdade, ou não? Então, o nosso dever é impedir que Bolsonaro vá para a prisão por esse processo canalha que está em andamento contra ele. Ah, Sebastião, você é aliadíssimo do Bolsonaro? Não, eu sou aliado da causa. A responsabilidade é minha e sua. Meus amigos, na vida nós temos que fazer opções. Você primeiro tem que entender que você pode, depois quer e agir. É poder, querer e fazer. Então nós temos que dizer para esse sistema bandido que está aí em ação que nós não vamos aceitar pacificamente a prisão de Bolsonaro, porque a sua prisão corresponde a uma morte próxima. E se ele falou em eliminação, veja bem, ele foi presidente da República. Ele deve ter informações que nós não temos. Então, o nosso dever, mais do que ir em manifestação, botar rede social, é agir concretamente. É dizer para o sistema, se prender, vai ferver. Eles têm que compreender isso. E para isso, vocês podem contar comigo. Eu estou disposto a nós enfrentarmos essa bandidagem que está sendo feita em nosso país. Paz a todos. O nosso futuro senador da República, Sebastião Coelho, que vai bater de frente, com certeza, com o sistema, um dos maiores pesadelos também da esquerda e do STF. Falando em senador da República, o senador Eduardo Girão simplesmente rasgou o verbo, subiu o tom e olhem o que ele disse. Mas antes, olhem quem está pulando do barco. Cajuru pula do barco, abandona o governo Lula e diz que esse não é o presidente que ele conheceu. Olhem isso, Lula está sendo abandonado por todos, deixado de lado. Já era para esse governo. Porque esse presidente Lula não é o que eu conheci. Que eu e o Datena conhecemos em 89 e fomos demitidos pela Rede Globo porque subimos do comício dele. Não é presidente Lula, me desculpe. O senhor presidente Lula e a Leila do Vôlei e eu nos sentimos traídos. O senhor disse, um ano atrás, na cara de Jacques Wagner, meu irmão, minha referência política, líder do governo, e na cara do ministro Rui Costa, o senhor disse, Cajuru, Leila, Cajuru, você é o meu candidato em Goiás, a Leila aqui no Distrito Federal. Eu quero, ministro Rui Costa, que o senhor grave um vídeo com os dois, com a maquete da obra do trem de Lusiânia para Brasília, dizendo que eu estou atendendo a um pedido insistente dos dois, exclusivamente aos dois, para esse projeto histórico do entorno de Goiás e do Distrito Federal, que é o trem de Lusiânia para Brasília. E o trem foi anunciado hoje. Quem disse que o nome do Cajuru foi citado e o nome da Leila do Vôlei foi citado? Pelo contrário, oposicionistas do Lula, que o chamam de ladrão todo dia, nas redes sociais estão gravando vídeos, uma mulher aqui de Brasília, o outro lá de Goiás, não vou nem falar o nome, dizendo que eles são o pai da criança. E, presidente, o ministro que o senhor determinou para ele gravar o vídeo, há um ano, ele sequer atende o telefone da Leila do Vôlei meu. E nem mensagem ele responde. Então, presidente, o senhor é o presidente ou não? Como que o ministro faz isso com o senhor e continua aí do seu lado? Então, presidente Lula, eu realmente estou muito triste. Prefiro conversar pessoalmente com o senhor, mas a tristeza é profunda. Porque cada um me diz uma coisa. Tem gente que vem aqui e fala assim, Cajuru, o presidente Lula está chateado porque saiu na Veja aquela declaração sua sobre a primeira-dama. O que eu fiz? Nada demais. Eu falei que a primeira-dama tem um amor sincero pelo presidente, que ela quer zelar pela saúde dele, mas que ela está prejudicando o presidente no que tange ao isolamento dele. O presidente não atende ninguém. Tem um ano que ele nem me atende. Que eu peço audiência, ele nem me atende. Vocês viram isso, gente? Mais um pulando do barco. E agora, olhem o que disse o senador Eduardo Girão. Para o STF, exige reação imediata do Congresso. Respeitem a lei. Que responsabilizou as redes sociais sobre conteúdos ilegais. Qual é o impacto dessa decisão? Olha, eu tive esse final de semana na Paulista, né, participando da manifestação do dia 29. Fiquei até mais tempo com a população do que no trio para sentir, e é uma indignação muito grande da população.
que já tem 61% com medo de se manifestar nas redes sociais, com medo de retaliação dos poderosos. Tu imagina agora. Então, uma decisão completamente ativista. 10 anos depois, o Supremo demorou 10 anos para descobrir que tem uma inconstitucionalidade ali? Não. Isso é casuísmo. Isso é para se blindar de críticas. Eles não querem crítica de você. É simples assim. Eles se acham deuses. E não pode ser criticado com as suas incoerências, com as suas posturas ditatoriais, né, desrespeitando os direitos das pessoas no acesso aos autos, no devido processo legal, 2 pesos e 2 medidas o tempo todo, né, para os conservadores e para a direita é calar. E isso, para mim, é o resultado prático dessa decisão nefasta do Supremo Tribunal Federal, né, que o Senado e a Câmara têm o dever, o Congresso Nacional, de dar uma resposta, de trazer uma solução, assim como a gente fez na PEC antidroga, que depois de uma invasão de competência, como agora, do Supremo, dizendo que o porte da maconha está liberado, né, determinando o porte, algo que o Congresso, em 20 anos, 2 vezes, tinha dito que a tolerância é zero às drogas. E nós tivemos que fazer uma PEC, depois desse desrespeito do Supremo Tribunal Federal, legislando. Para que nós estamos aqui? Fecha logo, é isso que querem. Para que pagar esse custo todo que nós temos aqui do Senado, que é bilhões de reais? Então, a partir do momento que ele fez aquilo nas drogas, 2 anos atrás, o Senado reagiu. Justiça seja feita. Mas a Câmara está segurando lá. A PEC 45, que nós aprovamos aqui, estabelecendo tolerância zero. Aí cria um impasse institucional. Vai valer o quê? O que o Congresso disse, que nós fomos eleitos para legislar sobre drogas, ou o que o Supremo disse? É a mesma das redes sociais, dessa censura que estão fazendo na liberdade de expressão do Brasil. E aí, vai valer o quê? Então nós temos que correr com essa decisão do artigo 19 arbitrária, que vai fazer uma censura prévia, que vai fazer com que as plataformas, com medo de serem penalizadas, sentindo no bolso, comecem a bloquear, e a gente sabe o que é que vai bloquear. A gente sabe das parcerias que existem de governos, né, com as plataformas, e a gente sabe para quem vai cair. Onde é que está caindo nas costas hoje? Quem é que está caindo? A gente está vendo. Lembra do Twitter Files? Né, dos tribunais secretos mandando censurar certas situações, certas pessoas, certos conteúdos? É isso que vai acontecer de forma institucionalizada, a censura. Não podemos permitir. A gente sabe que o Brasil não tem democracia, né? Mas a gente precisa restabelecer a democracia no Brasil, e o povo está de parabéns que foi para a Rua Paulista. Está de parabéns por ter se manifestado, levado suas faixas, como num país que deveria ser livre, né? Mas estão caçando um a um, estão intimidando. E a gente tem o dever de se posicionar para os nossos filhos e netos, porque a maioria do povo brasileiro não quer censura, quer a livre opinião restabelecida. Queremos a liberdade de expressão, queremos respirar num país livre, aonde podemos dizer o que pensamos, sem correr o risco de ser preso amanhã ou depois, né? E falando em ser preso amanhã ou depois, olhem o que eles querem fazer, vocês vão ficar chocados. Gente, 17 anos de prisão, e o motivo é inacreditável. Mas antes, olha o que disse Maurício Marcon, trazendo revelações importantes, bombásticas, sobre ninguém mais e ninguém menos do que Rosângela da Silva. Tem que ser muito tapado, mas muito tapado mesmo, o mau caratismo para subir na tribuna e defender aumento de impostos. 2 anos atrás, Janja nos presenteava com uma afirmação que virou chacota para quem tem 2 neurônios funcionando no cérebro. Janja, ao defender a taxação das blusinhas, dizia: olha, não é para o consumidor, é para o empresário. É óbvio que isso virou piada nacional, e o resultado que nós tínhamos era parlamentares petistas subindo a tribuna e defendendo que a taxa das blusinhas incidiria somente os empresários. Os ricos empresários iriam pagar, porque os pobres não pagariam nada. O resultado, só em 2024,
quase 3 bilhões de reais foram arrecadados com as compras da mulherada com as blusinhas da China. Pergunta ao contribuinte brasileiro que nos acompanha: quem vocês acham que pagou esses 3 bilhões? O rico empresário, os bilionários ou os pobres que compravam blusinha para economizar uns trocos? Todo mundo sabe. Mas a narrativa volta a essa casa, agora com a questão do IOF. Para quem nos acompanha neste momento, vê que os parlamentares petistas se debruçam sobre a tribuna para dizer que o IOF que o governo quer aumentar não vai ser você, contribuinte, que vai pagar. Não, é claro que não, que nem no caso das blusinhas. Quem vai pagar são os bilionários do Brasil, como se tivesse bilionário por tudo que é canto. Mas tem gente que acredita e defende essa insanidade. Vou dar um exemplo para você de casa. A dona Maria, que tem a mercearia aí na esquina, se ela precisar pegar um girinho de caixa para não fechar o seu negocinho, ela vai no banco e ela vai ter que pegar um empréstimo na empresa dela. E aí ela vai pagar mais IOF. Mas o governo quer dizer para vocês que este dinheiro da dona Maria que ela vai ter que pagar mais, primeiro que ela é bilionária, presidente. E segundo, que ela não vai passar esse reajuste para os preços dos alimentos que ela vende na mercearia. Olha, sinceramente, eu teria muito constrangimento de defender. Subam e defendam a terra plana. Fica menos ridículo. Fica menos feio. Defendam que o Papai Noel passa na casa de todo mundo em dezembro. Fica menos ridículo do que dizer que o imposto não vai incidir sobre os mais pobres. Aí eles dizem: Não, mas nós não podemos cortar porque não tem onde cortar. A Janja pegou um aviãozinho da FAB para ir no ginecologista em São Paulo. Vocês acham que quem pagou o aviãozinho da Janja para ir no ginecologista? Os impostos que os palhaços contribuintes pagam e que vem cada vez mais aumentar no governo Lula. Não sabendo perder esses democratas da esquerda, fazem o quê? Correm pro papai Alexandre de Moraes. Papai, passe sobre todo o Congresso Nacional com um canetaço que aprovou a queda desse aumento de impostos e nos dê mais dinheiro para que a Janja possa andar de jatinho e ir no ginecologista. Tem que ser muito tapado, mas muito tapado mesmo, ou mau caratismo para subir na tribuna e defender aumento de impostos. Vão ter vergonha na cara. Obrigado, presidente. É ou não é surreal, é ou não é um absurdo usar o jatinho da FAP para ir ao ginecologista? Gente, felizmente foi isso que aconteceu. E esse discurso sujo, esse discurso ridículo da esquerda, dos pobres contra os ricos, não cola mais, né, gente? Nós sabemos muito bem que isso daí é conversinha para boi dormir. Essa é a verdade, não tem como. É o que ele falou, um pobre precisa para ter o seu negócio, até mesmo para comprar alguma coisa. Ele vai lá pedir o seu empréstimo, vai pagar mais IOF. Vocês acham mesmo que não vai aumentar dentro do seu comércio? É lógico que vai. Mas ainda tem gente, olha, que eu tenho família que é petista, que acredita que Lula está fazendo um bom governo, né? Mas a gente cansa de falar e eles não acreditam. Então vamos fazer o seguinte, então vamos orar, gente, para que a verdade chegue até eles também, assim como chegou para a gente. E agora, olhem esta notícia. Trump elimina sanções contra a Síria na esperança de ampliar a paz no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou essa segunda-feira uma ordem executiva para eliminar as sanções impostas à Síria, uma medida que ele havia anunciado em maio, após conversar com o novo governo de Damasco. STF condena 17 anos de prisão homem que furtou bola autografada por Neymar no 8 de janeiro. Nelson Ribeiro Fonseca Júnior foi considerado culpado de furto qualificado, golpe de Estado, abolição violenta do Estado de Direito, entre outros crimes. Tudo bem, é errado pegar uma bola, ele pegou e devolveu, mas olha do que ele está sendo acusado, gente. Pois bem, a primeira turma do STF condenou a 17 anos de prisão um homem que furtou uma bola de futebol assinada pelo jogador Neymar durante os atos golpistas do 8 de janeiro. Nelson Ribeiro Fonseca Júnior retirou a bola do Congresso, onde ficava exposta, e a entregou à polícia 20 dias depois do ato.
17 anos de prisão. E vem dizer que estamos vivendo uma democracia no Brasil? Vocês acham que aqui no Brasil estamos vivendo uma democracia ou um estado de exceção? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber sua opinião. E olhem isso. Governo desafia Congresso e recorre ao STF para subir IOF novamente. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT confirmou que vai entrar com ação no STF contra a derrubada pelo Congresso Nacional do aumento do imposto sobre operações financeiras IOF. Com a medida, Lula esgarça ainda mais sua relação com o parlamento, o que tende a ampliar sua dificuldade para aprovar medidas econômicas e fiscais. Para o jurista, ao contrário do aumento da IOF feito pelo governo com finalidade puramente arrecadatória, o que extrapola a prerrogativa do Executivo no caso de impostos, a decisão do Congresso é constitucional. Além disso, o poder de revogar decisões como essa é um instrumento fundamental no sistema de pesos e contrapesos entre os três poderes. Durante a coletiva, no entanto, Messias afirmou que caso não recorressem ao STF, o governo estaria validando a interferência do Legislativo nas atribuições do Executivo. E em suas redes sociais, Mota defendeu a medida adotada pelo Congresso e criticou a polarização gerada pelo tema, especialmente após a publicação de um vídeo nas redes sociais do PT, que defende que o aumento de imposto incide sobre a parcela rica da população, a fim de fazer justiça tributária. Aquela historinha dos pobres contra ricos, né? Que não cola mais. Será que Lula não evoluiu? Não percebeu que estamos com as redes sociais, que as verdades são rebatidas, que ele só passa vergonha e ainda vem com essa história? Mas infelizmente é o que está acontecendo. Mas já há quem diga nos bastidores que isso pode trazer até mesmo impeachment. Vocês viram, né? Muito bem, que bater de frente com o Congresso não é uma boa para o governo. E agora, olhem isso. Sem base, o governo não consegue sequer pautar fim da escala 6x1. Pesquisa mostrou que o projeto mais conhecido dos brasileiros em relação ao governo Lula, o texto é mais conhecido do que a isenção do IR. No discurso do governo, o projeto do fim da escala 6x1 já é uma realidade, porém, na prática, não avançou 1 milímetro no Congresso. Sem base de apoio, o texto não recebeu sequer um relator. Primeiro passo para começar a ser analisado pelos deputados. A proposta foi protocolada em 25 de fevereiro deste ano e só lembrada nos palanques. O texto da autoria da deputada Érica Hilton, do PSOL, estabelece a jornada de trabalho de 4 dias por semana. Pesquisa da Genial Quest mostrou que esse projeto é bem complicado, viu, gente? A verdade é que vai ter demissões em massa. Mais conhecido dos brasileiros em relação ao governo Lula, 6 em cada 10 entrevistados disseram apoiar a medida. Senador bolsonarista pede a Lula veto do aumento de deputados, aspas, não sou seu aliado, mas sim do povo, fecham aspas. Em um vídeo publicado no X, o Cleitinho também diz ser a favor do projeto de taxação dos super ricos. O senador bolsonarista Cleitinho, do PL, pediu para que o presidente Lula da Silva, do PT, vete o aumento do número de deputados aprovados na semana passada em uma gravação publicada no X. No final de semana, ele pede para o mandatário não sancionar a elevação do número de representantes na Câmara de 513 para 531. 531 vão fazer que 513 não consegue. Então, a partir de agora, é uma campanha nacional, veta Lula. Se o Lula vetar esse projeto, vai voltar para o Congresso Nacional. E aí, a gente vai conhecer quem é deputado federal e quem é senador, que é a favor do povo. Porque se derrubar esse veto do Lula, vocês podem ter certeza que todo o Congresso Nacional é inimigo do povo. Lula, eu não sou seu aliado, mas sou aliado do povo. Então, tudo que for a favor do povo, pode trazer que eu vou apoiar. Inclusive, eu entendo perfeitamente que quem ganha mais tem que pagar mais. Só que vão começar isso com os 3 poderes, com o poder legislativo, judiciário e executivo. Como é que pode um promotor, um juiz cumprindo o cargo ganhar mais de R$1,5 milhão de reais? Então, traga o projeto do fim dos super salários. Eu vou apoiar. É extremamente importante nós cortar da própria carne. Não adianta o Congresso Nacional apontar o dedo para sua cara e falar que você tem que cortar gasto quando pega e vota um projeto para aumentar gasto, que é o aumento dos números de deputados. Então, a campanha nacional agora, Lula, é você vetar essa porcaria aqui e a gente vai conhecer quem é quem. Quem é a favor do povo e quem é inimigo do povo. Porque quem for a favor do povo vai manter seu veto. E eu vou manter. Vamos pra cima, tamo junto. E vocês concordam com o Cleitinho?
Bom, gente, ele está certo, tem que estar do lado do povo, né? Independente de viés político. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Eu desejo para vocês um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Até nosso próximo vídeo.